Eu sou Beatriz Fontinelli, estudante do curso de História da Universidade Estadual do Ceará, e nessa última disciplina do curso, nós tivemos que tratar sobre a história do corpo, educação e disciplina, onde utilizamos como base o artigo Educação do Corpo, a leitura de uma agenda em construção de Guilherme Batista e Silvia Ludorff. Nesse artigo vem falando vários estudos sobre essa área de pesquisa, que é o corpo, um campo amplo que foi surgido a partir do século XX. Soares, 2011, destaca que essa educação do corpo é um processo de transformação da sensibilidade, ou seja, de acordo com o tempo, as modificações, vai passando esse olhar, se modificando esse olhar em relação ao corpo. É interessante destacar que a produção cultural do corpo tem um papel na escola, que o papel da escola nesse processo de industrialização e teve como base uma educação do corpo, no sentido de que produzir corpos perfeitos, corpos capazes de expressar e exibir normas e marcas da sociedade industrial, ou seja, seguir determinado padrão, almejar ter aquele corpo perfeito. O olhar para o corpo, os cuidados com o corpo surge naquele processo de industrialização, onde as pessoas na fábricas, os trabalhadores, deveriam ter o cuidado com o corpo, fazer exercícios, era visto como hábitos saudáveis, mas tem todo outro olhar perante isso, que eles seriam mais capacitados, então trabalhariam mais. No estudo, esse artigo traz que a educação do corpo em 5 categorias. Temos a categoria histórica, categoria pedagógica, socioantropológica, epistemológica e biológica. Na categoria histórica, ele traz alguns sentidos, como a história do corpo como um processo de formação de valores na sociedade e no indivíduo, onde um indivíduo constrói, olha para o seu próprio corpo de acordo com os valores daquela sociedade, seguir aquele padrão devido à sociedade. Então, ser magro, a cintura fina, então o padrão exigido pela produção cultural também. A roupa, então, influencia a sua forma que você olha para o seu corpo, além de um processo de intervenção cultural, um processo de formação de valores tanto da sociedade como do indivíduo, como eu destaquei anteriormente, um elemento formador de sensibilidade, e a educação física como essas práticas corporais que mostra a visibilidade do corpo, tanto do corpo feminino como do masculino, nas práticas corporais e esportivas, tanto seja na dança, nos esportes. E é um processo de inscrição de sentidos. Então, na área histórica, essa educação do corpo volta-se para isso. Na área pedagógica, tem um sentido de inscrição de valores na forma da sociedade no indivíduo também, e um processo de formação da subjetividade, educação do gesto, a produção e conformação de comportamentos. Então, a pessoa segue determinado padrão conforme o seu olhar para o corpo, e um conjunto de normalizações que formam hábitos e sensibilidades. Na área socioantropológica, tem um sentido de educação dos gestos, como a pessoa vai se comportar em relação ao seu corpo, além de ser um processo de transmissão de valores para a constituição do seu ser, como é que ele se constrói, como é que ele se vê, e também como as práticas corporais. E na categoria filosófica antropológica, o corpo é visto transmite os sentidos através da educação dos gestos, a produção de formação de sensibilidades, técnicas esportivas. E na área biológica, é a educação física, o olhar para a saúde, para o corpo, aquele cuidado. Então, as atividades corporais como algo de hábitos saudáveis. Então, atualmente as pessoas se preocupam muito com o corpo, tá forte, musculoso, então de acordo com os padrões estabelecidos. Então você segue determinados padrões e muitas vezes isso prejudica o ser, porque as mídias influenciam muito isso. Então as pessoas sempre buscam chegar naquele corpo perfeito. No século XX,
surgiu esse ideal de corpo perfeito, onde as pessoas teriam que estar em forma para trabalhar, ter mais aptidão física, e na atualidade, assim, as pessoas vivem desesperadas para ter aquele corpo perfeito, aquele corpo que está aparecendo nas mídias sociais, e isso vai prejudicando seu psicológico, sua saúde psicológica, então sua saúde mental. Nesse desejo de ter aquele corpo padrão estabelecido, vestir aquela roupa, ter aquele corpo perfeito, deixa a pessoa mal por si. A pessoa busca aquele corpo porque vê nas mídias. Temos essa história do corpo, onde as habilidades dos trabalhadores, ao exercer essas práticas corporais para manter o corpo ideal, então faziam treinamentos, os cuidados para quem tivesse mais resistência, a construção de valores e identidade. Você se constrói como alguém que se vê e tem os cuidados com o seu corpo. Além disso, o corpo, cuidar do corpo, essa educação do corpo, disciplinar, era algo que as pessoas ansiavam para deixar o homem civilizado, disciplinar as pessoas. Então, a forma que tratamos o corpo vai mudando ao longo da história. Cuidar do corpo como algo saudável, mas também a preocupação física, mas também para seguir aquelas normas e padrões, seguir aquele padrão pré-estabelecido. E a educação física ajuda nesse processo, onde as pessoas buscam cuidar mais do seu corpo. E também pela cultura material, ou seja, você é influenciado pela cultura material para comprar determinado produto. Então, você vai ter que emagrecer para vestir tal roupa. Isso vem se modificando ao longo dos tempos, mas ainda há muito esse objetivo, esse anseio de seguir determinados padrões. Então, a população é controlada através desse cuidado com o corpo. E é isso, gente. Obrigada pela atenção.